audiência em loco, no Vargem Grande, para poder conversar com a população, com a comunidade, né, explicar para eles toda a situação. E houve a reunião, mas a SEAB não compareceu e não mandou nenhum representante. Desde então, a gente tem tentado marcar uma audiência para conversar com vocês, para ter retorno do que foi conversado no dia 5 de julho. Vocês querem falar? Só um complemento, a gente não compareceu porque não era o agendamento que a gente tinha, não era esse com vocês, era uma visita técnica e ia confundir as informações, porque a gente, uma coisa é visita técnica e outra coisa é uma audiência de reunião com a comunidade, né? Não, mas foi acertado no Aqui, mas só sabe que para foi uma reunião esclarecer com a que- comunidade. Só para esclarecer, chegou para mim porque eu tinha uma reunião, eu tinha uma visita, e aí teve, eu acho que não entendido, talvez, eu não tenho nenhum problema de fazer reunião com a comunidade, minha vida é feita disso. Então, por esse motivo, não se ocorreu. Não dá para fazer uma visita técnica com um grupo gigante de pessoas, né? Então, mas eu não diga para não qual que é o retorno de hoje. A SEAB pode passar para nós a relação das casas que foram seladas no Vargem Grande. A gente não teve retorno, não tivemos essa resposta da SEAB. E aí a nossa questão é dados pessoais que a gente precisa ter, exato, e aí quando é via processo SEI, a gente consegue pelo menos deixar restrito, né? E aí por e-mail a gente tem a questão da... A gente não pode, Rafaela, por e-mail por conta dos dados pessoais. A gente não pode passar essas relações de nomes, é uma questão de... Poderia passar mapa de salário, mas não vai fazer não, é uma muito questão de sentido. confidencialidade. Pode verificar o que dá para a gente passar para vocês que atendam o que sejam as demandas. O que foi conversado? É que no dia que o deputado veio aqui, não foi essa informação que a equipe passou mas para o não deputado. Mas não é o que a gente passa, não, os nomes. Tá, mas então vamos corrigir o que foi, o que ficou. Porque tem uma dúvida muito grande entre as famílias lá. Quem tem a casa selada, quem não tem, o que é selo verdadeiro, o que é selo falso. É grande a dúvida, mas a gente pode esclarecer talvez de uma outra forma, já que a gente não pode divulgar o nome das famílias. Isso aí é uma coisa de confidencialidade. E como que a gente pode resolver? Não sei, quem tem dúvida, acho que podia procurar, quem tem dúvida vai estar no plantão, acho que pode ser uma boa. Que a gente faz atendimento individual, não expõe ninguém. Eu vou passar então a palavra para o Beto e para o seu Zé, acho que vocês podem falar melhor, vocês que estão lá no bairro, né? Nessa mesma data, ficou falado que a saída até o local seria retirada uma metragem e nem todos ficariam dentro dessa metragem. Nessa mesma data que nós aguardamos a ida ao Vargem Grande. Você está aqui nessa Eu mesa. não estava junto, eu não sei o que essa metragem é. Na realidade, a dúvida não é a metragem, até onde eu sei. A dúvida é quem estava selado até a nossa orientação em visita do Prefeitura presente e quem entrou depois. Não é uma questão de metragem, até onde eu sei, tá, seu Zé? Mas foi dito Porque aqui. metragem não. Seu nome é? Maia, Maia, você estava presente na reunião? Ah, Você lembra dessa conversa? metragem eu não É consigo que metragem não entender o que condiz, Rafaela, seria. porque a dúvida deles, né, o grande problema em si é de quem ocupou depois que a gente já tinha selado e não era mais para ocupar. Então não tem uma metragem, eu estou explicando sem relativizar qual que é a casa de quem, entendeu? Então quando a gente foi, estou falando que eu estou presente, tá? Quando a gente foi, tinha até uma prefeitura presente, quem tem o cadastro seria atendido. Quem entrou depois não teria atendimento, estudito na área, etc. Então não tem a ver com a metragem, tem a ver que se eu estava com a minha casa aqui, alguém entrou depois, não importa o metro, importa a temporalidade. Tá? Então é isso que eu quero primeiro esclarecer, até onde eu sei. Metragem para mim não fez sentido nesse mapeamento. Foi dito aqui na nossa vida. Não, aqui ok, quando seu Zé, vamos andar daqui para frente e a gente vai resgatando o que for em julho, tá? Não tem problema. Não é possível existir isso aí. Sobre o respeito que eu então. falei. Eu vou falar de novo. A planta existe, a gente sabe exatamente quem entrou e quem não entrou. É possível sim, a planta que eu estou falando. Tá? Ela é possível. O senhor sabe quem entrou e tem foto aérea, tudo. Então, tem gente que questiona a foto aérea. Não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas a foto aérea é possível sim, velho. É possível, porque o senhor olha na foto, a gente consegue explicar para o morador, ainda que tenha dificuldade de entender a foto aérea, né? A gente faz questão de deixar de uma forma didática.
Pois Isso não é possível mostrar também, isso não é um problema. uma questão moradia, a Secretaria de Habitação. O pessoal já está praticamente ciente que não fica no local. Então, por que a Secretaria de Habitação não oferece uma moradia digna para aquelas pessoas que estão locadas lá naquela região, nesse local? Porque lá não é possível. Não seria de graça, logicamente. Não, aqui a Seria gente pago. não trabalha, com nada de graça, os moradores pagam. Lá no local não é possível reconstruir. No local não é possível, Não. reconstrução nenhuma. Não, aquele local a gente tem dificuldade, os terrenos que tinham vazios lá, entre aspas, da associação, da chave. A gente até queria pensar em fazer um projeto para lá, pensando que terrenos pequenos também dão boas ofertas com pequenos conjuntos de moradia, né? Mas como tem essa questão jurídica, que é o proprietário é a chave, etc., a gente não tem esse poder perante esses terrenos que estão A chave não tem mais terreno. Todos os terrenos Mas que até aqui. então, voltando nesse assunto que ela está falando aí, nas outras reuniões, a chave, junto com nós, lembra? Na escola, que eles foram apresentar, falaram que era uma reunião, mas no final foram só apresentar o parque lá, na escola, né? O pessoal saiu revoltado, coitada das meninas lá. Mas foi sugerido 4 terrenos deles. Não, para moradia a gente estudou vários. Inclusive a gente fez umas historias lá faz tempo. Tem vários terrenos menores, maiores, alguns com os cursos d'água, que não pode. E a gente, enquanto projeto, se você pensar, daria para fazer. Aonde que não tem curso d'água, etc., né? Mas tem essa questão jurídica que a chave não está ofertando um terreno passando, Então, se a chave ofertar isso, ofertar doando? não, ofertar alguma coisa, porque doando de graça eles não vão. Então, aí para isso tem que ter um instrumento que chama de desapropriação, tem que verificar a documentação, quanto eles têm, se eles têm posse, qual que é essa fragilidade. Eu não sou da área jurídica, tá? Mas assim, tipo, nós como moradores de lá, nós sabemos que a chave, ela se apropria daquele Ela se local. apropria. Ela não é dona de nada lá, E a infelizmente. gente, mas a gente, quanto poder público, quando a gente vai construir um terreno, ele tem que ser uma zona especial de interesse social número 4, né, que é no plano diretor e no zoneamento, é destinado para as construções de quem mora na Vilnius e na Guarapiranga. Ou nas zonas especiais de interesse social número 1, que você faz no próprio terreno, que a gente faz bastante isso. Quando a gente constrói um terreno que ele é só uma zona 4, a prefeitura, ou ele é um terreno público, ou a prefeitura tem que comprar. E aí, para comprar, entra no processo de desapropriação, né? Para desapropriar, você tem que passar no processo, acho que demora pelo menos um ano e meio, para você ir atrás de documento proprietário, ver o valor, ver se tem concordância. Então, até a chave ofertar e a gente conseguir ocupar de fato, ele não tem essa simplicidade. Mas em termos de projeto, a gente, já logo que a gente entrou, a gente fez historias porque achava que era interessante, né? Mas isso a gente não conseguiu andar por todas as fragilidades de falta de documento, questões jurídicas, legalidade, né? Então a gente não conseguiu. A gente consegue a REURB quando se tem um entendimento de que todo mundo que está lá está ocupando e tem direito, né? Mas ninguém se apresenta como suposto dono, suposto posseiro, né? Mas lá a gente não consegue, porque senão a gente seria uma oportunidade mesmo. Tem terreno demais tem deles lá. A Murado sabe, deles. né? A gente No sabe. próximo ao bosque mesmo, que é a nova praça que eles fizeram lá, tem um que eles fecharam. Onde que era o bosque? A Na praça? época tinha Eles levantado todos. Então, o Todos. bosque mesmo, onde que é considerado na Avenida das Palmeiras lá, Mas se vocês passam lá na se frente? conseguirem nos auxiliar, porque isso era um desejo nosso lá Sim. atrás, da pandemia. eles mesmo fizeram um comércio em cima do esgoto lá, onde nós passava nascente, Beto. Beto, não, eu até entendo, Beto. A gente não discorda de vocês. Tirando os terrenos que tem um caminho de água, né, que a gente consegue olhar pelos levantamentos, acho que a gente foi lá em 22, O final de 21, começo de 22. e a Foi final de 21. gente levantou vários terrenos. Já Deve aumentou ter- muito lá. deve Tem ter os ex-4, a mudado. área ex-4, que é em frente ao campo de futebol de Ari Silveira,
Inclusive foi autorizado pela ambiental a retirada dos pinheiros. Então, retiraram todos os pinheiros lá, está lá a placa da ambiental, foi autorizado, tal, a retirada, está lá o terreno limpo. Às vezes 4 não quer dizer que ele é nosso. A cidade tem várias... Não, é um terreno particular. A cidade tem várias zonas especiais de vários números para atender a cidade. Isso quer dizer que é permitido, daí para ser construída diferente. Teve uma época, não sei se você lembra, Zé, mas nesse mesmo local onde está sendo retirado os pinheiros agora, se eu não me engano, acho que foi em 2014, alguma coisa assim, colocaram uma placa lá da prefeitura dizendo que ia fazer moradia lá. Em 2014 tivemos alterações de governo, pararam o programa Mananciais, pararam todas as obras de urbanização, infelizmente botaram a placa e não fizeram. Eu lamento também. Sim, porque seria a moradia do pessoal de lá mesmo. Aliás, teria no Vargem Grande. continuado o parque, que o projeto era Jardins Sim. 2009, Sim, eu não acompanho isso teria aí. interrompido, teria feito museu a céu aberto, que ela tem uma proposta linda da nossa projetista, ela chora toda vez por isso. É um projeto muito bonito. A gente está adaptando hoje, mas não era o que a gente queria. Porque em 2014... Porque até minha casa, na época, estava para sair também. Mas coisa. aí ficam Sim, era um desenho maior. Prolongando, né? Ficam não, vamos lá. Não, assim, O tipo, projeto foi parado. infelizmente. Foi parado por anos, a gente volta, retoma, tem o mesmo olhar que vocês, Beto, que tem alguns terrenos, a gente teve o mesmo olhar. E seria muito legal fazer casas pequenas, Sim. né? Não fazer. A gente não Não precisa sabe. ser os 25 metros completos, Não. mas que seja de 25, Não, a faz duas gente casas. entende que se pegar um terreno, fizer as moradias, como a gente faz? A gente trabalha com moradias que tem 42, 45, 50 metros quadrados, e elas são muito boas, Sim. têm qualidade de arquitetura, mas elas são possíveis de serem feitas. Lá, a gente olhou terreno por terreno, a gente concorda com vocês. Se vocês conseguirem algum diálogo junto com a Chave, Rafael, a gente... Porque não é só diálogo, é avançar, porque falar que pode, etc. Nem os mirantes das praças a gente conseguiu. A gente teve que realizar tanto o projeto que a projetista, toda vez que fala nisso, ela chora mesmo. Porque onde tinha praça, ocuparam, onde tinha a borda do córrego, ocuparam, onde tinha terreno vazio, cercaram. Então, é uma situação que a gente fica com dificuldade, mas a gente, se a Rafa conseguir, a gente agradece. Eu acho que iria mais fácil. Mas Mas aí tem que também ser mais conversar. prático, porque nessas reuniões eu não participei do reunião com a Chave, então peço licença, porque eu não conversei com eles e tal. Mas efetivamente, vamos falar assim, efetivamente, nunca virou. Nunca virou. Mas isso para nós é uma concordância, não tem... Porque tem terrenos da Chave e tem terrenos ao redor também, que é do... esqueci o nome dele. Ele é dono das creches lá. Ele tem vários terrenos também na região. Ele é, infelizmente, não sei se ele está na comunidade, né? Ele tem, né, então... Mas é coisa assim que poderia ter o ganho que ele quer ter nesses terrenos, né? Porque é uns terrenos que podem ser construídos, entre aspas, sim, mas eles esperam uma autorização da prefeitura. E acho que com essa conversa entre vocês, né, num acordo de vocês e ele, provavelmente a prefeitura ia liberar. Eu não lembro o nome dele agora, eu esqueci. Mas é ao redor do Vargem? Isso. É lá mesmo. Aqui é o vereador do Vargem Grande, que eu fui o ano passado, 2022. É 2022. Foi um pessoal da prefeitura. Da parte do prefeito lá aqui, foi até na nossa associação, esteve lá, e ele achou no computador, que é essa área que eu comentei agora há pouco, que é a área 64. E ele encontrou essa área e falou que só existe essa área nessa região que pode haver construção, que é essa área 64, que é em frente ao Jardim Silveira. Entendeu? Essa área é uma área. Ele falou da placa, não é? Isso. Então, hoje não tem A prefeitura em si falou isso daí, a subprefeitura de Parelheiros, em conversa com, se não me engano, acho que foi o Silvio, né? Em frente aos terrenos, já houve colocado uma placa em frente aos terrenos, já, para construções já. Antigamente só já para houve. essa esperança para a comunidade fica esperando isso, né? E chegam depois lá destruindo as casas Não, deles. peraí, agora vamos fazer só uma régua, assim, Sim. pra gente separar na régua, senão a gente vai falar coisas distintas.
Nosso programa, quando atende as famílias que são cadastradas, as famílias vão para alguma habitação. Se lá do lado, um pouco para frente, isso é uma garantia que a gente tem. A gente não trabalha com demanda aberta, a gente não faz sorteio, a gente não trabalha com outros limites da cidade, né? Então isso para nós, quando é uma família de kit de obra, vai aqui com a equipe, né? Aliás, a gente nem se apresentou, mas acho que todo mundo se conhecia, não? Vocês. Não, o Beto já conhecia, né? Eu já conhecia. Já estive várias vezes, já várias reuniões Quem aqui. se conhece pra gente começar direito, vai? Já vi aqui várias reuniões. Não, assim, o senhor, obviamente, não precisa nem. Só pra gente uniformizar. Bom, tá todo mundo em casa aqui? Tá todo mundo em casa. Então, a equipe social é tudo isso para falar que a equipe social coordenada pela Maiara, as meninas estão aqui, tem atendimento em campo, tem plantão, etc. Quem tem um atendimento com o cadastro, tem um atendimento habitacional garantido. O que a gente tem feito é que tinham atendimentos que estavam assinados desde 2011 e 2012, para quando as famílias foram retiradas, né, tinha um compromisso habitacional. E tem família que até hoje não foi atendida. Então, a Maiara, eu e a equipe, o que a gente faz? A gente pega toda semana, toda quinta-feira, no final do dia, a gente pega as listas dos mais antigos, pega as listas depois do que o programa voltou a operar, e aí a gente pega as pessoas idosas, e a gente pega as famílias que têm algum tipo de pessoas com deficiência, alguma questão especial. E aí a gente, se por exemplo, está lá um caso que elas trouxeram que é de 22, que é uma família idosa, que tem lá, então a gente faz assim, as antigas primeiro, tem vaga ainda a mais, vamos pegar a idosa, ainda que ela seja de 22, vamos pegar alguém que está com um filho com algum tipo de deficiência, ou alguém da família, né? Determinação judicial também. A determinação judicial é ruim, que a gente não pode contar por conta de confidencialidade. Até na área a gente é muito julgado, mas a gente prefere ser julgado, porque aí vem processo fechado. Não tem demanda judicial, tem que pôr a família dela, ela vai entrar, vai todo mundo chiar, mas não podemos contar o caso dela, porque tem. Não pode ser contestado. Então, o que a gente faz? Assim. O que a gente faz? Essas famílias, a gente programa para ir para os conjuntos e a gente tenta por assim, ainda que distante, qual que é o mais próximo das comunidades? Ainda que distante, né? Tem gente que chia, tem gente que fala, graças a Deus, não importa que estou morando numa moradia que agora é nossa, que de fato ela é paga, e ela é paga de acordo com a renda, e a Maiara e as meninas podem explicar, então não, ela é subsidiada, que a gente fala, né? Ela tem um custeio maior do governo, mas ela é subsidiada, não é um condomínio não é empreendimento gratuito, isso não existe. Aconteceu em algum Minha Casa Minha Vida que deu errado aqui também, lá na Espanha, muito errado. Inclusive tem até a Polícia Federal, a gente passa bem longe. E aí o morador paga um pouquinho, paga o que ele pode. Então você pode pagar X, vai pagar X, você pode meio X, você paga meio X, ela pode 2X, ela paga 2X. E no fim, cada um está com a sua moradia. Então, para nós, eu vou falar o que eu acho, porque eu acho que as conversas estão muito densas e nebulosas. Assim. O problema não é se vai atender ou não, porque nós vamos atender. Tanto que a gente não pode ficar divulgando o nome, mas dá para pegar a lista de pegar quem tem os termos. Não sei se você já viu batalha desses termos que a Elizabeth assinou. Não. Falando sério, deixa eu esclarecer para ela, por favor, Suzana. Esses termos, quando mudou de gestão, a Elizabeth França, que antes era secretária, né, que juntou no lugar, ela era superintendente de habitação popular. Aí na virada de gestão, todo mundo que estava em aluguel falou assim, e agora? E era a cidade, não era o manancial. Falou, e agora? A Elizabeth, via secretaria, né, obviamente, com autorização do governo, fez um termo que era igual para todo mundo, mas nominal, dizendo assim, Maiara tem, todo mundo aqui que está no aluguel tem direito a uma moradia, porque estava, se não no programa Mananciais, a gente tinha muito PAC. Então estava, o programa do PAC, né, com a Prefeitura de São Paulo,
tinha também governo de estado. Então, todo mundo da cidade que estava no aluguel terá sua moradia. E apesar de muito tempo depois, a gente vem cumprindo, né? Porque o que é o morador de 2011, nós estamos em 26. A gente tem cumprido. E a gente tem, se não pode mostrar os nomes, Rafa, se abrir eles pedirem, a gente pode. Não consegue abrir municipal. Não, Deve ser municipal. O Estado não Tá. aceita a LESP. De qualquer maneira, a gente poderia fazer se vocês quiserem, fazer uma lição de casa para mostrar a transparência, porque eu não gosto de não ser transparente, a gente é muito transparente aqui. Podem não gostar do que a gente fala, podem estar em desacordo, ninguém precisa concordar, mas a gente tem que ser ético e transparente. A gente tem essas listinhas, o que dá para fazer às vezes é ocultar o nome, né? E aí você consegue ver da onde a pessoa estava, a data dela. Acho que a gente não pode expor se tem deficiência, processo, tem que ocultar, mas você consegue ver que a gente está fazendo um rastro. Ô Maiara, Maiara, traz um caderninho daqueles que eu faço leitura com a Maiara e com... Aqueles com o Fernando de Quinta, por favor. Sabe aqueles caderninhos que eu olho a demanda? Então fica transparente para todo mundo. Se deixar seu primeiro nome, seria mais fácil. Isso aí é uma dúvida. Não sei se Primeiro nome, não sei. Tem que ser bem o processo. Eu não sei. Então, Deu para entender? Que a gente pode entender. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o embrólio aqui do Vargem Grande, eu não sei se vocês superaram, eu estou em outra fase, se superou, não superou, se estou sendo repetitiva. Não é esse. É o caderninho de demandas. Eu tenho que pegar o meu. Certo? Esse. O embrólio aqui não tem cadastro. Na minha opinião, que ocorre lá do Vargem Grande. esse assunto que eu quero Esse mesmo. Esse falar embrólio. a respeito desse assunto. Você sabe que tem um processo em curso lá, né? É na 15ª, né? Sim, Tem mais de um. Então, que a prefeitura agora foi intimada o prazo de 10 dias, né? Para que seja cadastrada todas 265 famílias que estão no processo. Então, é isso que eu quero saber, se a Secretaria de Habitação vai atender essas 265 famílias que constam no processo. Tá lá. Nos pés. Eu tenho conhecimento Tá vendo a data? Tem. Não importa, eu listei que é pra gente colocar, né? E aí nessa listinha, a gente foi pegando a Giana também, 62 anos. Então, essa listinha a gente concluiu. Então, mais três, resolvendo, mais né? uma. Na área, Sim. E aí a gente não faz vai essa ficar nenhum morador. rapa, Isso que nós já entendemos, que a a gente faz geral. Secretaria de A gente Habitação pega os mais antigos, ou se vai fazer assinou, isso. se No tem entendimento algum desse. físico motor, o que tem. E a gente vai passando uma régua, física motor, skate novo, então a gente vai pintando, aqui a gente foi junho de 13, então a gente vai contando dessa forma, vai falando qual está liberado, né? Da Via Parque também não fica nenhuma casa. Pra lá, A gente faz um por um, eu estou falando. pra lá são casos pontuais, mas em E a gente geral, vai assim, colocando, da Via Parque pra dentro. Todos os números, a diferença Voltando, as pessoas. Não, é que fora Hoje, de o que Então a gente faz isso, faz pra As pessoas que fizeram a avaliação com social, você abre lá, aquela coisa grande, toda quinta-feira. Mas a gente. É pouco, mas 14. É das 11 às 14 horas, só uma vez por semana. Muito pouco espaço para poder atender essas pessoas. Né? Então, o pessoal que está nessa área aí, fez a avaliação, até agora não receberam nada. Já tem mais de 3 meses. Aí eu vou fazer 12, Vamos esperar 20, né, 14, pra gente não 12, ter conversa paralela. A gente excluiu 5 daqui, que a gente. Aí é 13. outro tempo. Então, Tem muita gente para ser conectada. então o que eu estou querendo mostrar? Eu estou mostrando aqui para ela que eu não posso ficar divulgando, a gente não está vendo o nome de ninguém, não está vendo nada. Mas esse aqui é um exemplo de que tem muita coisa antiga das datas, tem o número da pessoa, então qualquer juiz que pedir, porque o juiz pode pedir e a gente pode mandar. Qualquer juiz que pedir, a gente tem isso.
Esse aqui é um especial, que é dos mais antigos, aquele outro tinha os mais idosos, ainda que mais novos, e a gente cumpre a nossa palavra, que é um documento, não importa, mudou a gestão e parou. Paciência, a gente não está aqui para ficar. Tem que ser considerado, mas a gente não está aqui para. Mudou a gestão, um abraço para você. Não, tem um compromisso, a gente vem fazendo isso toda quinta, tá, Rafa? Aí a equipe da monta os caderninhos, e aí a gente põe com o nome de empreendimento. E a gente põe, esse aqui são 2, mas a gente tem vários. E aí a gente põe com o nome de empreendimento. E aí a gente faz isso na unha. Então, quando foi aprovar orçamento lá na Câmara, os idosos foram em peso lá. Você participou? Não, Câmara Municipal não. Eles foram em peso, achei muito bonitinho. Acho que é a primeira vez que eu vou no orçamento e eles foram em peso. E quando chegou na nossa demanda, como a gente faz isso pessoalmente, um por um, com todo cuidado, foi muito fácil de explicar como que a gente aprende, né? Ainda que não seja, todo mundo esteja de acordo, mas a gente cumpre com o nosso compromisso, né? Não, acho que é até importante, porque assim, esse documento que ela apresentou para vocês, ele é um banco de dados que ele vem através do cadastro das famílias. Então, cada família que é removida, ela é inserida nesse banco, é integrado à secretaria, então, independente da gestão, esses são dados que sempre permanecerão. Por isso que se trabalha dos mais antigos aos mais novos, que foram removidos. Então, cumpre-se à risca o critério de remoção, para que uma pessoa de 2022 ou de 2023 não venha a ser atendida antes daqueles que estavam lá atrás, de 2011, Então, esses moradores do Vargem Grande ainda podem demorar muito para ser contemplados. Não sei se vão demorar. Quanto vão demorar? Ontem a gente fez uma reunião, agora já aproveitando, né? A gente fez uma reunião para equalizar assim, quantas famílias tem no aluguel e quantas unidades a gente tem, ou entregando, que a gente vai entregando parcial, ou que a gente tem em projeto ou em obra. E aí ontem a gente viu que tem alguns números que precisam ser fechados. Por que fechados? Porque vocês mesmos sabem que lá a gente não tirou ainda todo mundo. Como a gente não tirou todas as famílias, tem coisa que não está ainda no banco de dados, como ela falou, que a família saiu, que a família não está. 95 das famílias estão lá, locado. Que seja, o que importa é que não está no banco de dados para ir para lugar nenhum, porque não foi ainda, ela está existente, sair de lá. Então, nesse caso, né? Então, a gente vai tentar fechar esse número, porque ontem, quando a gente fez a primeira conta, o número quase que bate do aluguel para as unidades. A gente ficou menos, eu achava que o número estava muito distante. Mas tem uma vírgula. Qual é a vírgula? As áreas que a gente trabalha, que tem remoção, ainda tem em processo de saída. E a gente, quando entra, o morador pode optar pela indenização, que não é a mesma indenização focada no valor específico da cidade. Se sua casa custar 80 mil, vai pagar 80. Se custar 100, vai pagar 100. Se custar 30, você tem a bonificação, né, de mais 30. Então, não dá para dizer assim, mas não dá para contar quantos tem aqui na sala? Mais ou menos, porque se de nós aqui, metade escolher indenização, metade liberou para a unidade. Isso é uma questão. Tem lá, inclusive, as famílias que a gente tem trabalhado, que a grande maioria é indenização. Então, por exemplo, a gente, um total de 90 famílias, 67 escolheram indenização e 4 auxílio aluguel. É um número bem É um número bem alto de indenização. 99% Aí isso estão. foi um questionamento dele. Tem 3 meses que entregaram a documentação e não receberam. Porque daí fica a nossa situação. Mas tem engatilhados vocês. Então, mas a questão, quando entra esse negócio do auxílio aluguel, pelo menos lá no Vargem Grande, o social de lá passou. Que essas pessoas, quando entraram no auxílio aluguel, é porque elas eram barraco, não era casa de alvenaria. Não era isso? No começo foi isso. Sim, entendeu? Não é esse o entendimento. Não, sim, mas assim. Não, mas eu vou eles explicar. passaram. Eu vou explicar que às vezes tem entendimentos equivocados ou a pessoa se expressou de outra forma. Eu posso ter minha casa em alvenaria e falar que eu não quero indenização, porque minha casa é pequenininha, não tem laje, eu vejo o valor dela, eu posso falar que eu quero uma unidade da prefeitura. Então eu
vou para aluguel, ainda que minha casa seja em alvenaria. O que ocorre é que quem tem casa em madeira provavelmente não vai escolher indenização, porque vai dar um valor muito pequeno, muito baixo. Então, naturalmente, a quem tem uma casa em madeira precária, você pode ter uma casa em madeira muito boa, né? Mas quem tem casa em madeira precária, vocês querem quem tem casa em madeira precária vai para o aluguel naturalmente. Vocês são verdade sabe, isso daí a gente vai Já questionou, mas vai conversa. Das famílias que optaram por. Nossa, Não, pelo auxílio não. pela renda, eu Pela indenização, elas ainda não receberam. Sim, porque a gente tem um processo de adaptação, vamos dizer assim, do processo burocrático de pagamento. Então, até o ano passado era feito de uma forma, esse ano a gente migrou para o pagamento via prefeitura. E aí, para que a gente acho que vocês estão em casa, né? Pegar café, Tá bem, obrigado. Então, agora com as mudanças, como fica E aí, para a gente fazer essa migração, foi de parar de pagar via construtora, que era feito até o ano passado, para começar a pagar via prefeitura, que é como de fato devemos fazer e fica melhor até para a questão de obras, né? Não sobrecarregar contrato de obras. A gente passou por toda uma adaptação com o gabinete de CA, porque daí é importante explicar que o nosso orçamento social, ele não é exclusivo de mananciais, a Secretaria de Mananciais. O nosso orçamento social é junto com o CA. Então, para que a gente faça um processo tanto de pagamento de auxílio aluguel quanto de indenização, quem autoriza, quem faz o pagamento, a autorização para que o pagamento saia é o CA, procedimento. A gente passou por um período longo, até confesso, tá? Isso também foi um ponto para a gente tentou ir se adaptando e tal, mas é muita demanda ao mesmo tempo, e quando a gente vai falar de burocracia, a gente sabe que a coisa acaba enterrando um pouco mais. A gente passou por todo um período de transição mesmo, de entender o processo, de conseguir bater e fechar com o gabinete judiciário que é isso que eles precisam e tal, ok. Então, hoje, acho que todas as nossas áreas, que são muitas, Vargem, inclusive, é uma das nossas prioridades para que o pagamento saia, porque a gente reconhece o lapso temporal que teve desde o aceite da indenização até, de fato, o pagamento sair. Tem alguma Todos previsão? eles estão engatilhados. A gente espera que agora até não quer gerar expectativa e promessa, mas a gente tem trabalhado para tentar até dezembro. Até dezembro? A gente está Até trabalhando dezembro, pelo que eu estou sabendo, Rafa, para nós é é muito. muito. Porque você dá ritmo a algo que o morador pediu. Para nós, essa demora, É que ela é habitual, de um processo burocrático mesmo, para nós ela não é legal. Não. Ela não é legal, mas a vida é feita também de tempos e processos e produtos. Então, para nós, a gente deseja que seja no começo de dezembro, que já está aí. E também, se não ocorrer, a gente vai, se vocês nos questionarem, a gente vai responder. Tá? Não tem problema, porque para nós, o quanto antes sai é melhor. Não tem por que a gente não atender. Se não tivesse com recurso, Somos os maiores interessados em fazer um se pagamento. não tivesse com os meios A gente para sabe quando tem isso, atrapalha, inclusive, com os Atrapalha trabalhadores, tudo. né? Perde a credibilidade. Sim. A gente É, reconhece isso os todos moradores os comentam lá. Sim. Por quê? Eles fizeram indenização. Como teve uma casa lá que, na esquina da casa dele mesmo, fez a vistoria hoje. No outro dia o trator foi lá e derrubou. Não, derrubou. Isso daí. tá aqui, tem a filmagem dela. Tá vendo? Teve casa. Não foi a gente. Não. Então, mas em trabalho É que assim, a desde. gente Assim precisa eu só sei. diferenciar, porque É. senão a gente fica muito Não, mal sim. visto na área e nosso Não, trabalho é mas, extinto, não, isso daí entendeu? nós, tipo assim, Não, eu falo aqui mais ali, sabe, envolvente, tudo. Por isso que eu aquela queria coisa. envolver e a guarda ambiental. Foi muito pra pessoa, você imagina. Eu não tenho a menor dúvida. Como a gente aqui é a prefeitura e eu vou manter isso como uma unidade, né, para o nosso atendimento hoje aqui, ainda que a gente tenha que se ater a responder do que a gente tem no meio de responsabilidade, essas que a Maiara falou que estão programadas para pagar, a gente não vê hora que pague. Que cumpre, que aí o morador vai no plantão, porque o morador vai no plantão, ele fica desagradável com quem está atendendo, porque ele está incomodado. Aí ele tinha um tempo que ele aguardou, aí nós temos que explicar, ficar explicando. E isso Nossa, tira até a credibilidade de vocês, porque a hora muitos que a lá, roda muitos começar a iam engrenar, fazer
essa vistoria, mas infelizmente cancelaram. Não tem problema, a gente Porque tem as tempo pessoas de estão já credibilidade tempos já pra fazer, esperando. Aí um vai passando pro outro, eu não recebi. E está demorando muito E essa eu não vou avaliação. acreditar também, eu não vou deixar fazer vistoria na minha casa. Não, a gente Agora, também tem. o que eu gostaria de deixar claro, né, vocês estavam falando do processo,